Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Júri de Quê? E dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre M&As, hoje eu vou falar sobre os mitos e verdades dentro de um processo de M&A. Então vamos para a primeira afirmação que é muito utilizada, onde diz que só empresas grandes passam por M&A. E essa afirmação, pessoal, é um mito. Obviamente que empresas maiores elas vão estar mais aptas, mais propensas, mais prontas para passar por uma operação de M&A, seja por capacidade financeira para adquirir outras empresas, ou seja por estar madura, estruturada para ser objeto de compra de outras empresas. Mas existem sim operações de M&A onde grandes empresas compram pequenas empresas, então pequenas empresas sim podem participar de uma operação de M&A, e também pode acontecer de pequenas empresas juntarem com outras empresas dentro de operações de fusão. Então quando a gente fala em pequenas, grandes empresas, dando um pouco de ideia, quando a gente fala de operações de M&A que vão circular valores ali até 10 milhões de reais, são operações que geralmente envolvem pequenas empresas, seja no buy side ou no sell side, sendo mais comum em sell side empresas que vão ter avaliações neste patamar. Então isso sim é um mito. É possível ter operações de M&A onde vão estar envolvidos não só grandes empresas, mas também pequenas e médias empresas. Outra afirmação muito comum e muito popular no mercado é dizer que operações de M&A são caras. Isso, pessoal, é um mito, mas eu vou explicar o porquê que eu entendo que isto é um mito. Sendo bem direto, operações de M&A sim vai circular e vai depender de alto investimento das partes envolvidas. Mas isso não significa ser caro. Quando nós fazemos essa análise do que é caro ou barato, isso sempre é uma análise comparativa. Isso é caro em relação a outra coisa, isso é barato em relação a outra coisa. Então operações de M&As elas não são caras, mas elas precisam sim de um investimento condizente com a complexidade e o volume de trabalho necessário para esse tipo de operação. Então quando a gente fala em caro e em barato, não é a terminologia mais correta. Se vocês falassem, tivessem a afirmação que operações de M&A depende de um investimento proporcional à complexidade e ao tempo levado nessas operações, sim, isso não é um mito, isso é verdade. A gente tem operações de M&As que vão durar muitos dias, que vão envolver muitos profissionais, que vai ter uma dedicação tanto em tempo quanto em qualidade dos profissionais envolvidos, um investimento muito alto. E isso vai ter o seu preço específico para isso. Mas isso não significa que é caro, é o preço justo para esse tipo de operação, tanto em complexidade, tempo e profissionais envolvidos. Outra afirmação é dizer que M&A pode ser feito em poucos dias. Muitos vão acreditar que essa afirmação é um mito, mas essa afirmação ela é verdadeira. Em regra geral, operações de M&A sim vai levar um tempo necessário, e esse tempo necessário ele pode durar geralmente alguns meses. Mas para algumas operações em casos específicos, é sim possível fazer o fechamento de operações em poucos dias. Nós mesmos aqui dentro do escritório já tivemos experiência de fechar operações em 20 dias, 30 dias, que isso para uma operação de M&A é um tempo bem rápido. Levando em consideração que durante esse tempo nós temos que passar por todas as etapas de M&A, que a gente já tem um vídeo falando sobre etapas de M&A, mas resumidamente, desde as negociações, due diligence, discussões dos documentos definitivos e também os atos de fechamentos necessários. Então assim, qualquer operação que durar em torno de 30, 40 dias, são sim operações de M&As que vão ter rodado em poucos dias. Então sim, é possível, por mais que seja exceção, mas é verdade que sim, pode ter operações de M&A que vão durar poucos dias. Outra afirmação que é muito comum dentro de operações de M&A, ainda mais quando as partes envolvidas são muito ansiosas, é: a due diligence ela pode ser apressada, já que a etapa mais importante é a discussão dos documentos definitivos. E essa afirmação, pessoal, esse tipo de pensamento é um mito. A etapa de due diligence ela é tão importante quanto a etapa dos documentos definitivos, porque vai ser nessa etapa que o comprador vai conseguir ter uma real noção e uma verdadeira visão sobre a target, sobre a empresa objeto dessa compra, bem como a própria vendedora ela vai ter noção sobre alguns ajustes financeiros que podem acontecer em virtude da due diligence. E alguns ajustes financeiros está inclusive a própria redefinição do valuation dessa operação, bem como a confirmação de enterprise value ou equity value, que são dois conceitos importantes para uma operação de M&A. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho de cada um deles, a gente pode gravar um vídeo, então deixa aqui no comentário. Além de também, nessa etapa de due diligence, estar previstas questões como condições precedentes e também preço retido ou destinação de valores para escrow account, que isso vai impactar diretamente
diretamente nos documentos definitivos. Então essa afirmação que a due diligence pode ser apressada porque a etapa mais importante é o dos documentos definitivos é um mito, porque a due diligence tem que ter um tempo adequado para que todas essas informações e todas as auditorias necessárias sejam feitas de forma correta. Outra afirmação é: qualquer passivo ou risco apurado na due diligence é razão para não continuidade ou não fechamento da operação de M&A. E essa afirmação, pessoal, é um mito. Como eu sempre digo para todos os nossos clientes, é praticamente impossível você ser sócio de uma companhia, você desenvolver uma empresa e essa empresa ela está livre de qualquer riscos ou passivos. O simples fato de tu criar um negócio, você já está sujeito a eventuais passivos e riscos. Então, numa due diligence, é comum e é natural que nós encontremos riscos e passivos na empresa target. Mas o que nós vamos avaliar dentro da operação de due diligence é se esses riscos e passivos têm capacidade de impedir a continuidade da operação. E não somente apurei um risco ou apurei um passivo, isso consequentemente traz a inviabilidade da continuidade da operação. Quando a gente toca nesse assunto, os riscos e os passivos mais importantes que têm o potencial, sim, de inviabilizar uma operação de M&A são riscos e passivos envolvendo matérias muito sensíveis para uma operação de M&A, como, por exemplo, matérias da área societária. Aí sim, a gente pode verificar que talvez esse passivo, esse risco, pode ser razão para não fechamento do M&A ou para não continuidade da operação. Outra afirmação que nós temos dentro do mercado é: vou vender a minha empresa, mas vou continuar como administrador dela. E essa afirmação, pessoal, é verdade. Em muitos casos é bem comum de fazer a compra da empresa e os sócios que fizeram a venda dessa empresa continuarem na operação, inclusive como administradores, até administradores estatutários, ou seja, aqueles que vão estar dentro do contrato social ou eleitos ali pela assembleia previsto no estatuto social. E isso é comum porque durante essa fase de integração entre o comprador e a vendedora, é importante a posição dos sócios anteriores, dos vendedores anteriores, na continuidade desse negócio e trabalhando para a integração entre as duas empresas. Então sim, pessoal, essa afirmação é verdade e é muito comum. E por fim, a última afirmação que temos quando falamos em M&A: escolher cláusula de arbitragem é o melhor para um contrato de M&A. E essa afirmação, pessoal, é verdadeira. Uma operação de M&A, ela vai depender de várias etapas, alta complexidade e muitas negociações entre as partes, onde, caso tenha algum tipo de resolução de disputa entre essas partes pós a assinatura desse contrato, é importantíssimo que as pessoas que forem analisar essa operação tenham larga experiência e conhecimento técnico muito apurado para conseguir julgar esse tipo de operação, esse tipo de contrato. E nessa situação, usar câmaras arbitrais é a melhor escolha possível, pois, infelizmente, o judiciário comum, a justiça comum, ela tá, primeiro, abarrotada de vários outros tipos de processo judicial e talvez não vai conseguir ter o tempo hábil para analisar esse processo específico, bem como pode não ter experiência suficiente na análise desse tipo de operação. Então sim, pessoal, utilizar de câmara arbitral é sim a melhor opção possível e é uma verdade essa afirmação. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de mitos e verdades dentro de uma operação de M&A. Se você tiver dúvida ou se você quiser comentar outros mitos ou verdades sobre esse tipo de operação, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. E por acaso, se você estiver passando aqui pelo canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar todos os nossos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!